Boa noite, alunos e alunas do curso de Contabilidade da disciplina de Custos. Hoje, dia 12 de maio de 2020, vamos iniciar mais um tópico da nossa disciplina. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o controle de estoques, os tipos de controle e o mais aceito, ou seja, o que o fisco realmente aceita, tá? E vamos falar sobre PEPs, WEPs e preço médio ponderado. Preço específico. Quando é possível fazer a determinação do preço específico de cada unidade de estoque? Pode-se dar baixa em cada venda por saber este valor. Com isso, no estoque final, seu valor será a soma de todos os custos específicos de cada unidade ainda existente. Tal tipo de apropriação de custos, entretanto, somente é possível em alguns casos, onde a quantidade ou o valor ou a própria característica da mercadoria o permite. Comércio de carros usados, imóveis. Na maioria das vezes, não é possível ou economicamente conveniente a identificação do custo específico de cada unidade, principalmente no caso onde existe uma movimentação grande no estoque. Hoje, queridos alunos, nós vamos trabalhar alguns tipos de controle de custos de estoque. E esses controles, eles vão se dar por vários conceitos, um diferente do outro. Então, quero que vocês prestem atenção nos próximos slides, que a professora vai estar passando o conceito de cada um. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o PEPs. O PEPs quer dizer primeiro que entra, primeiro que sai. O método PEPs usa-se o conceito do lote mais antigo da venda da mercadoria, até que se esgotem as quantidades desse estoque. Daí parte-se para o segundo lote mais antigo e assim sucessivamente. Vamos pensar. Digamos que tal empresa comprou um lote no mês 2 de estoque. Comprou um lote no mês 3 também da mesma mercadoria que está em estoque. Comprou um lote no mês 4 dessa mesma mercadoria que está em estoque. Então, quais são as mercadorias que serão vendidas e retiradas primeiro desse estoque? Aquelas que foram compradas primeiro, ou seja, lá do mês 2. Enquanto existir no estoque mercadorias compradas no mês 2, elas servirão para ser entregue para os clientes. Então, terminou o mês 2, parte então para as mercadorias do mês 3 e assim sucessivamente durante todo o exercício social. O segundo controle de custo de estoques é o WEPs, o último a entrar, primeiro a sair. É um método de avaliar estoque. O custo do estoque é determinado como se as unidades mais recentes adicionadas ao estoque, últimas a entrar, fossem as primeiras unidades vendidas como saída, primeiro a sair. No método WEPs, o custo dos itens vendidos saídos tende a refletir o custo dos itens mais recentes, comprados ou produzidos, e assim os preços mais recentes. Não é difícil de entender, vamos lá. O último que entra é o primeiro que sai, ou seja, eu já tenho um estoque, então, do mês 2 e o estoque do mês 3. Estou comprando o estoque do mês 4, ele vai ser adicionado aos estoques ainda não finalizados, tanto do mês 2 como do mês 3. Qual é a grande vantagem? Porque ele vai tornar todo aquele estoque com um valor igual, ou seja, ele prepondera pelo valor de nota de compra. Então, todo esse valor ele vai estar repassando tanto para o que tem ainda em remanescência do mês 3 e os estoques em remanescência do mês 2. E o último conceito, o preço médio ponderado. Esse método, também chamado de custo médio ou média móvel, baseia-se na aplicação dos custos médios em lugar dos custos efetivos. O método de avaliação de estoques ao custo médio é aceito inclusive pelo fisco e amplamente usado.
Ou seja, a nossa legislação de imposto de renda permite apenas o PEPS, que é a média ponderável móvel, para fins de contabilidade de custo. O que ocorre? Então, vamos voltar ao mesmo raciocínio. Os estoques vão sendo comprados e adicionados. Então, conforme os estoques sejam comprados, o valor ele é integrado, o último valor comprado ao último que está em estoque. Então, eu faço uma junção de valores e faço a divisão pela quantidade de estoques ali existentes. Então, eu tenho um preço médio ponderado do meu estoque. Pode ser que, de repente, o estoque do mês 3 esteja num valor maior. E o estoque do mês 4 eu consegui comprar com um valor menor. Eu vou fazer a junção desses dois valores, o maior com o menor, e dividir pela quantidade de produtos estocados. Passamos então para o segundo tópico, tá, dessa noite de hoje, e nós vamos entrar então em alguns conceitos, ou seja, método de custeios, que pode ser método de custeios por absorção e custeio variável ou direto. Nós temos que fazer o entendimento desses dois métodos de custeio, que são utilizados, é lógico, na contabilidade de custos. Então, vamos lá. Para entendermos o método de custeio e o método usado para a apropriação de custos, existem dois métodos básicos de custeio. Custeio por absorção e custeio variável ou direto. Eles podem ser usados de qualquer sistema de acumulação de custo. A diferença básica entre os dois métodos está no tratamento dos custos fixos. Por isso, vamos apresentar a classificação dos custos quanto ao volume de produção. Custear significa acumular, determinar custos. Custeio ou custeamento são métodos de apuração, maneiras segundo as quais procedimentos a acumulação e apuração de custos. Vamos trabalhar a partir de agora com alguns métodos de aferição, de manuseio, de como a gente vai conseguir apurar os custos. Porque quando a gente pensa, por exemplo, nos custos diretos, não é problema nenhum. Ele é algo que você consegue ver, mensurar, é de fácil. Agora, os métodos, quando a gente trabalha, muitas das vezes que você trabalha das duas vertentes, com custos diretos e indiretos, com gastos e despesas, e você precisa entender o que cada produto conseguiu absorver de custos de cada uma dessas fontes, é esse método de custeio que nós vamos aprender agora, tá bom? Vou apresentar para vocês duas citações de autores sobre a questão de métodos de custeio. A aplicação desses sistemas deverá ser coerente com o tipo de empresa, com as características das suas atividades, necessidades gerenciais e, evidentemente, do custo-benefício, resultante do sistema adotado. Nesse slide, nós vamos ter citação ou citações de dois autores, tá? Eles tanto vão falar de tipos de custeio por custeio de absorção e o outro custeio variável. Então, vamos entender o primeiro, de Martins e Eliseu. Os tipos de custeio. Custeio por absorção. É o método derivado da aplicação dos princípios de contabilidade geralmente aceitos. Nascidos da situação histórica mencionada, consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados e só os de produção. Todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para todos os produtos e serviços feitos. Já o método de custeio variado aparece conhecido também como método de custeio direto.
É um tipo de custeamento que considera como custo de produção de um período apenas custos variáveis incorridos, desprezando os custos fixos. Fundamenta-se na separação de gastos em gastos variáveis e gastos fixos. Isto é, os gastos oscilam proporcionalmente ao volume de produção, vendas, oscilante dentro de certos limites. Nós temos aqui citações de dois autores. Um fala sobre o custo de absorção. O custo de absorção, vocês entendam que ele faz a absorção de todos os custos de produção desse bem elaborado, tá? É um custo que é relativo ao esforço de todos os bens e produtos elaborados nesse período. Ele não leva em consideração, por exemplo, se é um custo fixo ou se é um custo variável. Ele faz uma junção para depois ele estabelecer o que cada um desses produtos absorveu. Já o método de custo variável, também conhecido como custo direto, ele dá um desprezo aos custos já fixos. Ele vai somente fundamentar-se naqueles custos variáveis e os custos fixos, gastos que vão oscilar para aquele volume maior de produção e venda dentro de um período. Como vimos já no slide número 8, algumas características do custo por absorção. Então vamos dar mais uma inserção, colocar um pouco mais de inserção nesse conceito. O método de custeio por absorção caracteriza-se por apropriar-se de custos fixos e variáveis aos produtos. Desse modo, os produtos fabricados absorvem todos os custos incorridos no período de despesas. Custos e investimentos. As despesas são apropriadas aos produtos e sim lançadas na DRE, por estarem relacionadas à geração de receitas da administração da empresa. Os custos são apropriados aos produtos e aos investimentos ativados. Muito bem. Pensem, o atual momento que nós estamos vivendo, agora de pandemia, empresas estão trabalhando em seu ritmo a 50%, a 40%. Claro, evidente que a produção irá diminuir, mas muitas das vezes esses valores poderão acarretar valores maiores de produção, já que eu estou tendo uma receita menor também de vendas. Então, nessa questão do método de absorção, ele faz uma junção de todos esses custos. Por mais que houvesse variações no período, ele faz junção para um só cálculo nesse momento. Dando então um exemplo ao slide que nós falamos, está no 9. Vamos pensar, tá? Separe os custos diretos e indiretos. Os custos diretos são apropriados aos produtos conforme as medições de consumo neles efetuados. Já os custos são apropriados por meio de rateio, tá? Para entender melhor como se dá a apuração dos custos, vamos tornar como exemplo uma empresa que produz carteiras escolares e identificar 3 elementos de custos envolvidos em sua fabricação. Ao imaginar, então, uma empresa fabricante de carteiras, não é tão complicado assim, para que a gente possa entender, né, o que seria utilizado. Vamos ao número 1, materiais diretos, também chamados de matérias-primas. São os recursos que integram fisicamente as carteiras, representam a parte visível do custo, que pode ser, então, a parte de assento, ferragens, acabamento. Tudo isso é algo que vocês conseguem ver, né? Vocês conseguem ver, vocês conseguem medir, vocês conseguem verificar o peso dessa matéria-prima. E mão de obra? O que é mão de obra?
ela é necessária, ela é que transforma essas matérias-primas num produto. Aqui estamos considerando somente a mão de obra direta, isto é, que age sobre a matéria-prima de modo a modificá-la, dando origem a um produto. Se nós estamos falando, então, que é um fabricante de carteiras, essa mão de obra, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a montagem dessas carteiras, utilizando o que eles têm de matéria-prima. Mas será que eu teria só esses custos? Matéria-prima a comprar e mão de obra para poder transformar matéria-prima em produto final acabado? Não! Nós temos alguns custos a mais. Além de matéria-prima, da mão de obra direta, cujo consumo pode ser quantificado nos produtos, há outros custos envolvidos na fabricação de um item, como energia elétrica, manutenção, no caso pode ser de equipamentos, depreciação de maquinário, mão de obra indireta, net, tributos. Esses consumos não consigo quantificar no produto e por isso então eles se integram ao que nós chamamos de custos indiretos na fabricação. Viu como que não é tão difícil fazer a absorção desses conceitos? Vamos voltar um pouquinho. Eu tenho um custo direto nos meus materiais diretos. Por quê? Se eu preciso fabricar 1000 cadeiras, é óbvio que o fabricante vai comprar matéria-prima para 1000 cadeiras. Se eu preciso fabricar 1000 cadeiras, eu tenho que fazer então uma ordenação, uma contratação de mão de obra específica para fazer a montagem, ou seja, pegar essa matéria-prima comprada e transformá-la em produto final chamada carteira. Será que é só isso que envolve esses produtos finais? Não, nós temos alguns custos que fica difícil da gente conseguir mensurar, identificar o valor exato. Por exemplo, quanto que cada carteira vai consumir de energia elétrica? Não é tão fácil. Quanto cada carteira está me custando o pagamento, por exemplo, de internet, de tributos? Aí nós conseguimos entender que existe um outro universo por trás, demandador de custos, em que eu não consigo fazer o quê? Um gerenciamento, uma gestão, sem que eu possa o quê? Fazer cálculos específicos para que eu possa entender o valor real de quanto cada um desses itens representa ao produto final acabado. E além mais, nós ainda temos alguns outros gastos que precisam ser levados em consideração. Ao adquirir materiais, geralmente a empresa incorre em outros gastos, além do valor pago ao próprio fornecedor, a quem está nos vendendo essa matéria-prima, sendo os mesmos como frete, seguro, armazenamento, despesas aduaneiras, gastos alfandegários, pelo transporte até a empresa. Então, assim, lembre-se que nós estamos trabalhando com uma composição de custos. É muito fácil quando a gente tem, então, a composição de custos diretos. Porém, essa questão dos custos indiretos é que nós vamos, então, adentrar para este cálculo, para que vocês possam, então, através do sistema de custo ou custeio por absorção, fazer o cálculo de quanto cada um desses gastos vão interferir no valor final do produto acabado. Como falamos no slide anterior, as empresas não se responsabilizam apenas pelos valores das mercadorias, mas outros valores quanto à aquisição para a produção. Nós falamos em energia, frete, internet, sistemas. E temos que lembrar também os tributos imbutíveis, passíveis de recuperação, como IPI, ICMS, PIS e a COFINS.
Lembro aos caríssimos leitores que estejam atentos à legislação relativa aos impostos recuperáveis ou passíveis de recuperação, bem como alíquotas, base de cálculo e opção tributária da empresa, que poderá ser lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Então você viu que existem várias peculiaridades que estão intrinsecadas na compra de mercadorias. Mesmo uma mercadoria que eu trago de outro estado, eu vou estar pagando frete, vou estar pagando seguro. Nesse mesmo caso, eu ainda na minha empresa tenho que ter um pagamento de internet, um pagamento de sistemas. E lembrem-se, dentro de toda essa relação de custos, dependendo da opção tributária que a minha empresa tiver, eu ainda tenho que passar a ter o conhecimento que existem tributos passíveis de recuperação, tá? Então fiquem bem atentos que tanto esses custos eu vou poder lá na frente reaproveitá-los como crédito, tá bom? Nesse último slide, eu quero colocar para vocês duas situações, duas siglas. Essas siglas, elas são muito utilizadas para as empresas. Então, quando você fala o seguinte, uma compra de uma empresa por CIF, ou uma compra de uma empresa por FOB. CIF, o que significa essa palavra? A empresa que vende é responsável pelos custos de frete e seguro. E FOB, a empresa que compra é que é responsável pelos custos de fretes e seguro. Então, são siglas que denominam um custo maior ou um custo embutido de um produto final. CIF é quando, por exemplo, uma empresa X está comprando um produto em determinado estado e essa empresa que te vendeu esse produto, ela vai então ser responsável pelo custeamento de frete, pelo custeamento de seguro, ou mesmo de carga, ou muitas das vezes até a descarga do produto. Já a FOB, a empresa que é a compradora, ela está pagando por este produto, por esta matéria-prima, ela vai estar então pagando o frete, pagando os seguros e muitas das vezes o carregamento e o descarregamento desses produtos também. Sendo assim, nesse exemplo vamos considerar os seguintes tributos: o IPI e o ICMS, já como impostos recuperáveis, o custo de um material de insumo que pode ser obtido pelo seguinte cálculo. Coloquei para vocês aqui uma estrutura onde a gente vai o que? Retirar desse custo do material alguns tributos que eles serão o que? Recuperáveis, né? A partir do momento em que eu os transformo em créditos tributários. Então vamos lá. Quais seriam os tributos que eu posso recuperar? O IPI, ou ICMS. O frete é um custo direto, então eu tenho que deixar para somar ao preço da minha mercadoria. Tiro então o ICMS de frete, coloco o seguro e mais o armazenamento e outros gastos. Tenho então o custo do material, ou o custo da compra do material ou insumo. Quero que vocês prestem bastante atenção nesse último slide. É um slide onde traz, então, um custo que muitas das vezes passa desapercebido por nós. Mas ele é importante para se fazer essa verificação nesse momento. Claro, é evidente que nós estamos falando de tributos recuperáveis, tributos que mesmo pagando agora por um insumo ou uma matéria-prima, eu vou poder transformá-lo em créditos tributários um pouco depois. Então preste atenção no custo desse material e nessa estrutura, porque eu mandei para vocês, né, também um material onde tem uma aula prática em que vocês vão poder então fazer um cálculo e descobrir o efetivo custo do material. Muito bem, queridos, eu agradeço a atenção de vocês por esta aula. Então, nós vamos trabalhar nesse primeiro momento com esses conceitos. Amanhã, a professora vai adentrar um pouquinho mais sobre essa questão, tá? Dos custos
de custeio por absorção. Então, nós vamos adentrar um pouquinho mais nesse conceito, já trazer um exemplo bem específico para vocês. E nesse momento, então, vocês vão trabalhar este vídeo como conceito e a aula prática em cima desses conceitos, para que vocês possam fazer o trabalho 7.0. Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus e boa aula. Boa noite.